Muita gente ainda reclama dos carros elétricos e prefere os carros a combustão, mas não dá para negar que essa categoria não para de crescer. Só no primeiro semestre, os elétricos e os híbridos somam mais de 86 mil unidades vendidas no Brasil. E o grande destaque aqui vai para os híbridos, pois misturam duas categorias, elétrico e a combustão. Mas muita gente pensa que esse tipo de carro é caro, mas será que realmente é? E se comparar com a combustão, será que os híbridos ainda vão valer a pena? Bom, no vídeo de hoje a gente vai responder justamente essa pergunta comparando dois carros da mesma categoria. O Toyota Corolla XEI 2026 Flex a combustão e o BYD King DM-i híbrido plug-in. Vale destacar aqui que o Corolla também tem a versão híbrida leve, que é a Heavy, mas ela não é plug-in e tem autonomia elétrica muito limitada. A bateria só ajuda o motor sem recarga externa. Por isso, focamos aqui, na versão XEI Flex versus o híbrido plug-in chinês, pois eles estão quase na mesma faixa e dá para fazer uma boa comparação olhando o seu bolso. Bora começar falando sobre o preço, mas antes já deixa o like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Então, bora lá. Bom, o Toyota Corolla XEI 2026 hoje é na faixa de mais de 181 mil reais à vista. Esse carro é equipado com motor 2.0 Flex com potência de 135 cavalos e etanol. E tem um câmbio CVT, e esse aqui é bem querido pelos tiozão, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês que eu também gosto bastante, porque o carro é muito bom. Mas agora falando do BYD King DM-i GS híbrido plug-in, que é o topo de linha, desse carro, você encontra na faixa de 175.990. Como essa é a versão topo de linha do sedã chinês, ele conta com motor 1.5 a combustão, mas o motor elétrico totalizando 232 cavalos combinados. Apesar de custar um pouco a mais que o Corolla, ele conta com muita mais tecnologia e também um conforto muito acima do Corolla, Fora que muitos ainda têm preços promocionais, tanto no valor quanto em taxas de financiamento, que acaba valendo muito a pena na hora de você comprar, ainda mais se você quer uma promoção. Mas quando o assunto é depreciação, ou seja, a desvalorização do carro, o BYD perde bastante o valor de venda. Por exemplo, a mesma versão 2025 do BYD foi lançada a um valor de 187.800 e agora a FIP dele está em torno de 155 mil, uma desvalorização de mais ou menos 17%. Já o Corolla foi lançado a um valor de 161.990 reais e a FIP dele está em torno de 156.362 reais, uma desvalorização de 3,47%. Então tem esse ponto negativo que é muito importante você olhar na hora de você comprar, a não ser que você venda para comprar o carro da mesma marca, o que acaba sendo um bom negócio. Agora bora falar sobre os custos, começando com a manutenção. Bom, os carros híbridos, plug-in, tendem a ter manutenção menos frequente do que os flex comum, pois o motor elétrico reduz os desgastes de componentes como, por exemplo, freio e etc. Estudos indicam que os híbridos podem ter revisões de até 40% mais baratas graças aos intervalos de manutenção mais longos, porém o BYD King é um PHEV, ainda novo no Brasil, e sua manutenção específica pode sair mais cara e exigir oficinas especializadas. Então, por exemplo, as revisões deverão ocorrer a cada 12 mil quilômetros ou 12 meses, o que ia ocorrer primeiro. Então, até 60 mil quilômetros você gastaria um valor em torno de mais 6.400 reais. Já o Corolla XEI combina a manutenção tradicional de um 2.0 Flex com a robustez Toyota, então tem peças mais fáceis de encontrar e a mão de obra comum, o que deixa o custo de serviço bem previsível. Não é à toa que a manutenção até 60 mil quilômetros você gastaria um total de mais ou menos R$ 4.500 nas primeiras 6 revisões. Em resumo, híbridos tendem a gastar menos em manutenção básica, especialmente freios e motor, mas o BYD King exige cuidado extra, que é a bateria, eletrônicos e etc. Enquanto o Corolla, ele segue a receita de confiabilidade, o que é bem típico da Toyota, então por isso no quesito de manutenção o Corolla sai na frente porque de fato é mais barato. Agora falando sobre o seguro, a pólice básica é similar para qualquer carro, proteção contra roubo e etc. Mas modelos eletrificados geralmente eles pedem cobertura adicionais e atendimento especializado. Em geral, o seguro do BYD King pode ficar um pouco mais caro por causa do valor do veículo e da tecnologia avançada, caso a bateria cara, embora a bateria plug-in normalmente esteja coberta pela pólice. Então aqui a gente consegue achar seguros que vão variar de 4.800 até 7.800, tudo vai depender de alguns fatores, Já o Corolla XEI tem seguro tradicional, baseado no preço e perfil do dono. No fim, o custo depende do perfil e CEP, mas espere um valor de seguro compatível ao preço do carro, talvez um pouco maior no híbrido, por conta do componente elétrico. Mas só para deixar os valores, o Corolla vai variar de 3.700 a 4.200, mas ainda pode ser mais alto que isso, tá? Só para deixar claro. Agora uma coisa muito importante
importante se falar é sobre as peças e garantias, né? Porque o que pesa não é só a manutenção, mas também o custo das peças. E a Toyota oferece uma garantia de 10 anos, porém tem uma pegadinha. A revisão dela é de 5 anos sem limite de quilometragem, mas você pode estender para mais 5 anos fazendo uma revisão uma vez no ano ou a cada 10 mil quilômetros. Já o BYD King, né, vem com 6 anos sem limite de quilometragem no Brasil para qualquer defeito e também 8 anos de garantia para a bateria. No papel, ambos garantem o coração eletrônico. Por outro lado, peças do BYD são mais restritas, né, porque a marca é nova. De modo geral, o Corolla ele leva uma vantagem, né, por causa da liquidez e facilidade de reposição. Ele é um ícone de confiabilidade, peças sobressaltantes, abundantes e pós-venda consolidado. O híbrido da BYD exige um pouco mais de cuidado na pós-venda, mas tem muita modernidade, incentivos, né, como rodízio isento e etc, que é muito bom para esse tipo de carro. Então, no quesito cesta básica de peças, isso é muito difícil calcular, mas se bater o carro, a gente coloca que você vai gastar no mínimo 7 mil reais para ambos, tá? No mínimo, porque para-choque, retrovisor, traseira e etc, tudo é bem caro de ambos. Agora, no quesito durabilidade e bateria, o BYD King usa a bateria LFP Blade, que também tem uma longa vida útil e 8 anos de garantia pela BYD. E fora a autonomia do carro, né, que é um ponto principal na diferença desses dois carros. Começando com o Corolla, que é um carro totalmente convencional no quesito energia. Segundo a própria Toyota, abastecendo o carro com gasolina, o Corolla XEE faz cerca de 13,2 km por litro na cidade e 14,9 km por litro na estrada. Já com etanol, ele faz cerca de 8 km por litro na cidade, segundo o Inmetro, né? O tanque tem aproximadamente 50 litros, que dá uma autonomia em torno de 500 a 600 km com gasolina, depende do uso. Ou seja, rodando 1.050 km por mês, que daria em torno de 35 km por dia, você gastaria um valor de R$ 544 por mês. Agora com o BYD King, que é um híbrido plug-in na cidade, com motor e a bateria carregada, faz até 16,8 km por litro em ciclo misto segundo o NEDC, o que é um valor excepcional para o porte do sedã. Mas a verdadeira carta na manga dele aqui tá na autonomia elétrica do carro, tá? Porque na versão GS ele consegue rodar 120 km no modo puramente elétrico com a bateria de 18,3 kWh. Então, levando somente a versão elétrica, rodando os mesmos 1.050 km por mês, você gastaria mais ou menos R$ 116, uma economia de R$ 427 no mês, que não daria um valor de mais R$ 5 mil. Isso significa rodar dezenas de quilômetros sem consumir gasolina, com motor combinado, o que tem autonomia combinada de até 1.200 km. Em termos práticos, se carregar sempre a bateria, o motorista usa muito menos combustível. Fora que o BYD King ele pode ser plugado na tomada, isso faz ele carregar a bateria em algumas horas dependendo da potência da fonte. Em uma casa, numa tomada 220, ele leva cerca de mais ou menos 6 horas para encher a bateria GS de 18,3 kWh. Na prática, o BYD oferece a comodidade de abastecer na tomada no dia a dia, o que o Corolla não oferece. Porém, o uso do plugin exige planejamento, né? Precisa lembrar de carregar e nem sempre há tomadas disponíveis em todos os trajetos, mas o fato de ser híbrido ajuda pra caramba. Tá, depois de saber tudo isso, qual desses é melhor pro seu bolso? Então bora fazer as contas. No consumo da economia não tem discussão, né? O BYD King sai na frente em economia de combustível por muito. Ele pode rodar dias sem gastar gasolina e atinge 16,8 km por litro na cidade, o que gasta um valor de R$ 252 usando os dois modos, que no longo prazo dá uma diferença absurda. O Corolla, apesar de eficiente para um carro de 2.0, faz cerca de 12 km por litro. Se você roda muito em trechos urbanos e tem onde carregar, o híbrido da BYD compensa a diferença de preço. Em viagens longas, o Corolla só depende da gasolina e sua autonomia total acaba sendo menor que os quase 1.200 km combinados do BYD King. Quando o assunto é tecnologia e conforto, mesmo que não tenha muito a ver com finanças, ainda é muito importante comparar. E bom, aqui o BYD King é equipado com telas digitais grandes, né? Um bom pacote de conectividade e assistência eletrônica, cluster digitais, multimídia giratória de 12,8 e etc. Ele traz recursos modernos e acabamentos sofisticados. Já o Corolla é mais clássico, tem central multimídia Toyota, né, que é aquele de 10 polegadas com Android Auto ou Apple CarPlay com fio, mas em geral prioriza a confiabilidade e o conforto tradicional Toyota. Os bancos são confortáveis e o espaço interno é generoso, ou seja, o BYD King é mais tecnologia e modernidade, o Corolla é mais conforto e acabamento consagrado, né, da Toyota. Nenhum dos dois é pelado, ambos vêm bem equipados em suas categorias, mas o chinês entrega interfaces mais arrojadas, enquanto o japonês oferece uma experiência de uso mais conhecida e estável. Agora, manutenção em peças, conforme vimos, né, o Corolla leva vantagem na robustez e também baixo custo de manutenção. As revisões do Corolla são realizadas em toda a rede Toyota com peças comuns e mão de obra expert. O BYD King, sendo um modelo novo e híbrido plug-in, pode ter custos de manutenção específicos mais altos. Por outro lado, os híbridos como o BYD exigem menos troca de freios e desgastes do motor,
motor, o que pode reduzir o custo rotineiros e também no longo prazo, sem contar a bateria, tá? Porque aí é uma paulada para qualquer carro elétrico. Mas o mesmo vale para motor e cabeçote, mas vamos ser sinceros, né? Se o mecânico for depender de Toyota para ganhar dinheiro, eles vão passar muita fome, né? Agora, seguro e garantia são bem comparáveis, tá? Uma média de R$4.000 pro Corolla e R$5.000 pro BYD, mas como falamos, isso pode variar bastante. Ambos incluem bateria na cobertura, mas lembre-se que as peças da BYD são menos acessíveis hoje em dia. Quando o assunto é autonomia e praticidade, se você não tem onde carregar, o Corolla ele ganha em simplicidade. Só basta você ir no posto sem pensar em tomadas. Já o BYD King, ele precisa de tomada para explorar o seu lado elétrico, tá? Mas ele paga de volta com economia de combustível e muita economia, tá? Ambos têm autonomia decente, mas o BYD ganha por muito, né? Cerca de 500, 600 km no Corolla, tanque cheio, e 1.200 km no King, tanque cheio mais bateria, o dobro do Corolla. O Corolla Heavy híbrido leve não entra aqui porque, diferente do plug-in, não oferece recarga externa e autonomia elétrica quase inexistente, como já dito. Então nem compensa fazer essa comparação, porque aí o King iria ganhar por muito. Mas a pergunta é, qual compensa mais? Bom, depende do seu perfil. O BYD King é indicado para quem quer mais tecnologia de ponta e um baixo consumo de combustível. E também está disposto a pagar um pouco mais no início, R$176.000 para economizar na bomba depois, né? Vou te falar, se você colocar na ponta do lápis, esse mais de 5.000 economizado compensa muito. Ele combina um desempenho sólido de 232 cavalos no GS e longas distâncias entre abastecimento, além de muitos benefícios como desconto no IPVA em alguns estados, né? Financiamento com taxas muito baixas, não tem rodízio e muito mais. Porém, tenha em mente a marca nova e a possível desvalorização ou incerteza do pós-venda. Já o Toyota Corolla é para quem preza por confiabilidade e a previsibilidade de custos. Como sua mecânica é muito conhecida, tem muito mercado de pós-venda e também a reputação de poucas surpresas, né? O Corolla traz conforto e direção bem tranquila, o que é ideal se você quer um carro sem grandes complexidades tecnológicas. Mas foi como a gente falou, quando o assunto é bolso, a diferença que iria economizar no longo prazo é muito grande, e por isso que o BYD vem se destacando muito nisso. Mas aqui cada caso é um caso, né? Mas certamente esse comparativo deixa claro que os híbridos plug-in está cada vez mais competitivo frente aos tradicionais a combustão, ainda mais quando comparado ao próprio Corolla, né? Que é a gasolina e não a versão híbrida leve do Corolla, que nem faz parte dessa disputa direta. Mas a gente quer saber de vocês, qual desses você teria? Concorda com o que a gente falou? Deixa aqui nos comentários. E se você quer saber se o elétrico vale a pena para o seu bolso, é só você ver esse vídeo aqui.